Salve, salve, meus queridos, professor Zanin na área, mais uma vez com vocês, hoje aqui para falar da nossa última propriedade coligativa, que é a osmometria ou osmoscopia. Vou usar osmometria porque é um termo mais fácil de pronúncia, tá certo? Bora lá então, o que seria osmometria? Conceito pelo conceito. Osmometria é um estudo que a gente faz da pressão osmótica de uma solução. Então, como a gente tem uma solução, a gente tem um solvente soluto, né, e o comportamento do solvente se modifica, então, né, através da pressão osmótica, no caso desse estudo em particular, quando você tem concentrações diferentes, e é isso que a gente vai estudar, tá certo? Bom, eu sei que parece comum o termo osmótica, lembra uma palavrinha que se estuda na biologia, muito comumente, que é osmose. E você tem razão, é exatamente sobre isso que a pressão osmótica trata, sobre o processo da osmose. Então, vou relembrar os conceitos da osmose aqui, de uma maneira bem simples e direta. Imagine um sisteminha em que eu hei de colocar aqui duas soluções com concentrações diferentes. Neste primeiro sisteminha, eu vou colocar uma solução com uma concentração menor do que o de cá. Essa solução de concentração menor a gente chama de hipotônica, hipo baixo, né? Tônico, então essa concentração, né? Então, baixa concentração e um meio hipertônico, uma soluçãozinha com uma concentração maior. Vou separar esses dois meios com uma membrana seletiva, uma membrana semipermeável. O que essa membrana faz? Ela permite a passagem de solvente, mas não do soluto. Então perceba, se ela permite passagem de solvente, está passando o solvente para cá e passando o solvente para lá, vice-versa. Só que como lá tem mais solvente, a velocidade com que passa para a direita, ou seja, passa por meio hipertônico, é maior do que a velocidade que passa lá para a esquerda. Então cuidado, porque a osmose não procede de um sentido único, não. Ela ocorre nos dois sentidos, tá certo? Só que como tem mais solvente, porque o meio é menos concentrado, é mais diluído, a velocidade que passa para cá é maior do que passa para lá. Isso é o processo de osmose. Então, com o passar do tempo, nós vamos observar, através dessa passagem, uma disfunção, essa velocidade é maior, então uma disfunção, né, aqui nessa igualdade dos volumes. Então, esse meio que era hipotônico, ele vai diminuir, porque passou mais solvente para cá, e o meio hipertônico vai ter o seu volume aumentado, porque passou com menos velocidade para lá solvente. Isso acontece, esses volumes ficam determinados e fixos até que o meio fique isotônico, óbvio. Porque a hora que o meio ficar isotônico, você tem a mesma velocidade de passagem do solvente. Então a gente não vê mais mudança no volume dessas duas soluções, tá certo? O meio fica com igual concentração, fica isotônico. Agora, o que interessa aqui é o seguinte, olha, a hora que esse solvente passou para cá com mais velocidade, quer dizer, aumentou o volume do meio hipertônico, percebe que esse volume, tendo aumentado, ele exerceu uma força contra o meio, ok? Essa força exercida contra o meio é que a gente chama de pressão osmótica. Então, o que é a pressão osmótica? Tem duas perspectivas, duas leituras para a pressão osmótica. Primeiro, a pressão osmótica é a pressão que o meio hipertônico exerce contra o meio durante a osmose, ou pressão osmótica é a pressão que eu deveria ou poderia ter aplicado no meio hipertônico para a osmose não ocorrer. Porque se eu aplicar essa pressão nesta superfície aqui, ó, do meio hipertônico, imagina eu colocando uma tampa aqui e segurando com esta pressão aqui. Tá certo? Aplicando uma força nessa área, ou seja, aplicando uma pressão igual a esse valor que está sendo exercido aqui. A osmose não ocorre. Isso é muito legal porque isso nos ensinou que se a gente aplicar uma força aqui não igual, se aplicar igual, a osmose não ocorre. Mas se eu aplicar uma força superior, a osmose ocorre ao contrário. Ou seja, ocorre o que a gente chama de osmose reversa. E assim é que a gente, por exemplo, pode obter água potável a partir da água do mar. Porque aqui seria água do mar. Coloca um pouquinho de água deste lado aqui, você aplica uma pressão superior à pressão osmótica dessa solução aqui e a osmose ocorre ao contrário, com a velocidade maior para lá, o que não deveria acontecer naturalmente, espontaneamente, e aí a gente aumenta o volume desta solução aqui, obtendo assim água potável. É um método muito interessante de fazer a dessalinização da água do mar. O que você precisa é só de uma membrana semipermeável que vai suportar essa pressão osmótica, então ainda é caro fazer isso aí, tá certo? Bom, perceba então que há um interesse em saber sobre essa pressão osmótica. Se você pensar nisso, tudo bem, tem questões de vestibular, de Enem, que falam especificamente da osmose, né? E é mais uma questão de biologia, até mesmo de química, tipo o que acontece com alface quando você tempera antes com sal, né? Que vai ocorrer a passagem do solvente do alface, ele vai murchar, né? Batata e assim por diante, batata no copo d'água para inchar, por causa da osmose. Mas nos interessa em química especificamente essa pressão, especificamente o seu valor. Porque se eu souber o valor aqui, eu sei quanto eu tenho que aplicar. Imagina o sangue. O sangue tem uma solução, tem partículas ali, como hemácias, que tem solutos em solventes, então tem uma solução.
Então, se eu for colocar alguma coisa no meu sangue, pode ocorrer osmose, tipo um medicamento, soro fisiológico. Então, eu tenho que saber qual que é essa pressão osmótica aqui, para que tudo que eu coloque no meu sangue tenha a mesma pressão osmótica, para não ocorrer osmose, entendeu? Então, vamos estudar um pouquinho essa pressão osmótica de forma direta e objetiva. Bom, primeiro, deixa eu voltar aqui, ó. Essa passagem aqui, na verdade, do solvente é na forma de vapor. Por quê? Porque quando o líquido escapa e passa, quando uma molécula escapa da outra, ela está na forma de vapor. Então, o comportamento dessa passagem é de um gás. Então, a gente sabe que o comportamento da pressão osmótica é igual ao comportamento da pressão de um gás qualquer. E de forma ideal, quer dizer, um gás ideal, essa é a equação que determina o comportamento de um gás, de forma ideal. É um gás ideal. Equação de Clapeyron, equação do estado geral de um gás, que é o PV igual a nRT. Pressão vezes o volume é igual à quantidade de matéria, o número de mols do gás, vezes R, que é a constante, né, geral dos gases, e T, a temperatura absoluta. Só que nos interessa muita relação entre a pressão que é osmótica, que tem o mesmo comportamento, essa mesma pressão aqui, e a concentração daquela solução. Então eu vou passar esse V dividindo aqui, ó, percebo o V dividindo o número de mols, e número de mols pelo volume a gente conhece muito bem lá do estudo das soluções, é a molaridade, ou concentração molar, ou concentração em quantidade de matéria, tá certo? Vou trocar esse Pzinho aqui por um símbolo que representa a pressão osmótica, que é a letra π do alfabeto grego, e a gente vai ter que π, ou seja, a pressão osmótica é igual a concentração molar vezes R vezes T, lembrando que R é a constante dos gases, normalmente dado nos exercícios, né? E se essa pressão for em ATM, 0,082, e T, a temperatura absoluta, temperatura em Kelvin, não pode esquecer de transformar a temperatura de grau Celsius, caso seja dado, em temperatura absoluta, que é só somar 273 daí, tá certo? Perceba que quanto maior a concentração, se você aumentar esse número aqui, visto que isso é uma constante, a temperatura do sistema em um ambiente permanece praticamente constante, aumentou a temperatura, o que acontece com a pressão aumentou a concentração, o que acontece com a pressão osmótica? Ela aumenta também, tá certo? Isso é bem importante. Então, quanto mais soluto tem, maior a pressão osmótica. Então, tirar água do mar, obter água potável da água do mar, que é uma tarefa grande, uma tarefa difícil, porque a concentração do sal na água do mar é elevada, então a pressão osmótica, consequentemente, é muito grande. Então, exercer aquela pressão, né, para ocorrer osmose reversa que eu disse agora há pouco, tem que ter uma membrana que suporta essa pressão porque ela é elevada, tá bom? Porém, uma aplicação, como eu disse, na medicina muito importante, você vai aplicar alguma coisa no seu sistema sanguíneo, o que você tem que ter? Você tem que aplicar alguma coisa com a mesma pressão osmótica. Então, você vai fazer um medicamento injetável, ou sei lá, soro fisiológico. A concentração do soro fisiológico tem que determinar uma pressão osmótica igual à do sangue. Então, se a pressão osmótica do sangue é X, a pressão osmótica daquilo que você vai pôr nas suas veias, na sua artéria, tem que ser X também, tá bom? Então, tá aqui, injeções intravenosas, saber essa pressão, aplicar isso aqui é muito importante, tá bom? Bom, nós vamos estudar na próxima aula essa relação quantitativa de todos os efeitos coligativos, tá certo? Porque tem uma preocupação que a gente tem que ter, que eu já disse lá na primeira aula, quando o soluto que está ali ele é iônico, então as concentrações devem ser tomadas com cautela, tá certo? Até mais, tchau, tchau.